Olá, seja bem-vindo à Eletrônica Kits. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde vamos falar sobre técnicas de áudio profissional. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre fonte para amplificadores de áudio. O primeiro componente da fonte é o transformador. O transformador tem um enrolamento de entrada chamado de primário, onde entra a energia. Há dois tipos de primário, com 4 fios ou 4 terminais e com 3 fios ou 3 terminais. Esse é o esquema de um transformador com 4 fios. Ele possui 2 enrolamentos separados e 4 fios. Para ligar esse transformador em 110 volts, os 2 enrolamentos serão ligados em paralelo, somando as suas potências. Veja nessa imagem que o fio 1 e 3 ficam juntos, assim como o 2 e 4. E a energia vai no 1 e 3 e no 2 e 4. Para ligar esse transformador em 220, os enrolamentos vão ser ligados em série. Vamos juntar o fio 2 e 3 e a energia entra no 1 e 4. Esse é o esquema de um transformador de 3 fios. Note que é um enrolamento contínuo, com uma tomada no centro, que é o 127 volts. Para ligar esse transformador em 127 volts é bem simples. Basta ligar um fio no 0 e outro no 127. Para ligar em 220, basta ligar um fio no 0 e outro no 220. Agora vamos ver a ligação física de um transformador de 4 fios em 110 volts, com chave liga-desliga e porta fusível. Essa é a ligação do transformador de 4 fios em 220 e essa é a ligação do transformador de 3 fios em 127 volts. E aqui em 220 volts. Essas ligações são para trabalho em tensão fixa. Também podemos usar uma chave comutadora para chavear para 110 ou 220. A chave faz as ligações descritas anteriormente. Aqui para transformador de 4 fios e aqui para transformador de 3 fios. Mas qual é a diferença entre um transformador de 4 fios e um de 3 fios no primário? O transformador de 4 fios possui 2 enrolamentos com a mesma capacidade de corrente. Por exemplo, 2 enrolamentos de 1 A, que em paralelo vai dar 2 A. 2 A vezes 110 volts igual a 220 watts, que é a potência do transformador. 2 enrolamentos de 1 A em série vai conservar 1 A de corrente e suportar 220 volts. 1 A vezes 220 volts igual a 220 watts, a mesma potência. Já o transformador de 3 fios também tem 2 enrolamentos, porém, os 2 enrolamentos estão ligados em série internamente. Nesse tipo de transformador, há um enrolamento com corrente para 127 volts, que vai de 0 até 127, e outro enrolamento que vai de 127 a 220 com corrente para 220 volts. Ou seja, um enrolamento de 1,75 A para 127 e outro enrolamento de 1 A para 220 volts. A vantagem do transformador de 4 fios é que economiza espaço físico na hora de enrolar. A desvantagem é que ele foi feito para 110 volts e trabalhando em 127 volts vai produzir mais tensão no secundário que em 220 volts. A vantagem do transformador de 3 fios é a inversa. Vai produzir a mesma tensão tanto em 127 quanto em 220 e a desvantagem é que vai ocupar mais espaço físico na hora de enrolar. Uma outra questão a respeito do transformador é a sua potência, que deve ser de acordo com o amplificador. Não é possível produzir 100 watts de áudio com um transformador de 10 watts. Sempre o transformador deve ter potência igual ou superior. O enrolamento secundário é que produz as tensões que irão alimentar o amplificador e os circuitos auxiliares. Observe essa imagem, é de uma onda do som da palavra A. Note que há partes para cima e partes para baixo, positivos e negativos. Então, se o amplificador vai amplificar sinais semelhantes a esse, vai precisar trabalhar com sinais positivos e negativos. Nessa imagem nós temos um típico esquema de um amplificador de áudio. Ele possui transistores que amplificam sinais positivos e transistores que amplificam sinais negativos. Os 2 sinais combinados serão aplicados ao alto-falante, recompondo o áudio original. Fontes para amplificadores são chamadas de fonte simétrica. Elas são chamadas assim porque possuem 2 tensões iguais, uma positiva e outra negativa. O secundário do transformador fornece uma tensão corrente alternada. Essa corrente alternada tem que ser transformada em contínua. Os diodos é que farão esse trabalho. Isso se chama retificar a corrente. Esses são diodos retificadores. Observe que eles têm tensão de trabalho e corrente de trabalho.
Existe também ponte retificadora, que são diodos ligados em ponte, montados dentro de um invólucro. Depois do diodo, outro componente necessário na fonte é o capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico vai armazenar energia, tornando a corrente fornecida pela fonte estável. O capacitor tem duas características. A capacitância, que é a sua capacidade de guardar energia, que é medida em microfarad. A indústria de áudio padronizou a capacitância em aproximadamente 5.000 micro para um amplificador de 2 canais trabalhando em 4 ohms. Então, para trabalhar em 2 ohms, esse valor deve ser 10.000 micro, e para trabalhar em bridge 4 ohms, o mesmo que 2 ohms, 10.000 micro. Esses são valores mínimos, quanto maior, melhor. Voltando ao esquema, para um amplificador de 2 canais, teremos 2 capacitores de 5.000 micro. Outra característica do capacitor é a voltagem de trabalho. A voltagem de trabalho deve ser pelo menos 10% superior à real. Essa é a onda da energia alternada, fornecida pela rede elétrica. Quando nós medimos com o multímetro, ele mede só até esse ponto, aproximadamente 0,7 do total. Essa parte da onda é chamada de tensão eficaz. Porém, quando retificamos e armazenamos a onda no capacitor, a tensão vai ter valor de pico. Por exemplo, se a saída do transformador tiver 20 volts AC, no capacitor teremos armazenado aproximadamente 28 volts DC, 28 volts positivo e 28 volts negativo. Essas são as tensões que vão alimentar o amplificador. O transformador deverá ser calculado com potência equivalente ao amplificador. Por exemplo, esse amplificador TDA 7294. De acordo com o fabricante, ele produz 100 watts de áudio. A tensão recomendada para trabalhar em 8 ohms é 38 volts. Para calcular um transformador para essa tensão, multiplique 38 volts por 0,7071, que é o inverso de 1,4142. Precisamos então de 26,8 volts AC para ter no capacitor 38 volts DC. Serão 2 enrolamentos de 26,8 volts, mas qual a corrente? Para 100 watts, divida a potência pela tensão, que é 100 dividido por 50,6, que é igual a 1,86 amperes. Então, o transformador será 26,8 volts mais 26,8 volts por 1,86 amperes. O transformador do amplificador também pode ter tensões auxiliares para pré e outras funções. Veja esse exemplo de um transformador com tensão para o TDA 7294, 15 mais 15 volts para o pré e 12 volts para VO de LEDs, microventilador, etc. Aqui nós temos uma placa de exemplo com fonte para amplificador e com fonte auxiliar 12 volts regulada. Note que possui porta-fusíveis, que é muito importante para qualquer projeto, para evitar danos graves à placa de circuito impresso em caso de queima do circuito. Essa aqui é uma placa de fonte simétrica para pré-amplificadores. Vamos ver agora uma fonte na prática. As ligações são como foram descritas. O transformador tem saída 12 volts. O secundário principal de 26 mais 26 volts, nominal. Vamos medir a tensão AC de saída, aproximadamente 27 volts AC. Tensão DC, aproximadamente 37 volts DC. 37 positivo, 37 negativo. Vamos ver agora a tensão auxiliar 12 volts. Está entrando na placa 13 volts e meio AC. (17 volts no capacitor, que é a entrada do regulador, e a saída regulada 12 volts. Então, resumindo, a fonte para o amplificador deve ter um transformador com potência equivalente, deve ser simétrica, com duas tensões iguais, os diodos devem suportar a corrente e tensão de trabalho do circuito, e os capacitores eletrolíticos devem ter capacitância de acordo com a impedância dos falantes que se deseja trabalhar. Deixe suas dúvidas nos comentários e teremos prazer em responder. Obrigado por assistir nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like.